Bem-vindos, meus queridos alunos, mais uma vez aqui o insistente professor de filosofia, tentando fazer vocês gostarem dessa disciplina. Espero que gostem. A gente tenta, claro, mostrar os conteúdos para vocês da melhor maneira possível, mas eu quero te convidar a ir até teu foco, sabe? Aquele foco bacana, isso, pega teu material, e pega a canetinha, pega o caderno, te endireita aí, ó, endireita um pouquinho a coluna, isso, relaxa um pouco também, para a gente poder ter um aproveitamento legal do nosso conteúdo, correto? Então, quero te convidar também a ir lá na plataforma Gonçalves Dias, dar uma olhada, os nossos conteúdos estão muito bem, são maravilhosos, vocês vão gostar muito, professores gabaritados, professores com uma formação específica, professores que têm ali muita contribuição para vocês, nesses certames, vestibulares, concursos em geral, que vocês vão aí prestar, porque nós precisamos alcançar os nossos objetivos. Olha só, este conteúdo que nós vamos agora tratar, ele tem uma grande valia para a gente. Ele institui uma série de conceitos que vocês vão usar muito e vão perceber muito estes conceitos dentro dos vestibulares. Então, cuidado, fica olhando direitinho, anota aqui aquelas dicas. Geralmente a gente tem a possibilidade de estar assinalando, mostrando, repetindo algumas coisas. Então aí tu vai seguindo esse raciocínio para que tu não te perca. Aí tem que ter um aproveitamento legal. Então não vai te perder, tá? Não vai ali deixar de observar as coisas que são fundamentais, porque esse conteúdo aqui, que é o contratualismo, ó, é um conteúdo importante para a gente, é um conteúdo muito cobrado nos vestibulares, correto? Esses conteúdos são fundamentais. E como conteúdos fundamentais, eles precisam ser muito bem observados, eles precisam ser muito bem, certo, delineados. O que é o contratualismo? O contratualismo é uma série, na verdade, de reflexões sobre a origem do Estado, certo? Sobre o momento em que nós vamos fundar uma vida social mais profissional, uma vida social muito mais adequada, uma vida social como a que nós temos hoje. Claro que existem hoje muitas oposições ao contratualismo, mas ele ali, pelo mundo moderno, trouxe uma possibilidade de você argumentar, de você criar, de você desenvolver uma série de interpretações a partir do que nós temos como realidade social do estado a qual vivemos. Então, olha só, o contratualismo, certo? Ele é uma expressão que surge a partir do que nós sabemos e chamamos de contrato social, ok? O contrato social é digamos assim, é um elemento de passagem. Ele fala ali de uma determinada passagem. Então, vamos colocar a palavra passagem aqui, ó. Aí vocês vão dizer assim, professor, mas que passagem é essa? Bom, nós temos, tá, dentro da compreensão de vários autores, um estágio inicial, olha só, chamado estado de natureza. Estado de natureza, ok? Bom, esta expressão estado de natureza, ela vai falar de um estágio inicial, correto? Estágio inicial. Então, nós, seres humanos, estávamos no estágio inicial, certo? Esse estágio inicial, ele é chamado de estágio ou estado ou condição de natureza, correto? Nesse estágio de natureza, nós tínhamos determinadas peculiaridades, certo? Onde a natureza, os elementos da natureza são dominantes, nós somos reféns deles. E aí nós vamos, em um determinado momento, através de um contrato, de um pacto ou de um acordo, abandonarmos esse estado de natureza e entrarmos em um outro estágio, que é o estágio da sociedade a qual vivemos. Ou seja, nós vamos instituir um estado enquanto instituição que vai regular a nossa vida coletiva na polis. Então, aqui, nós vamos passar para uma condição subsequente, que é o Estado, certo? Esse Estado enquanto instituição que regula instituições
que estabelece a nossa vida na polis. Então, o Estado como instituição, certo? Social. Ok? Então, veja só, tínhamos uma condição originária, essa condição originária não estava a contento, essa condição originária não trazia para a gente satisfações, ou nos colocava até, em determinados momentos, numa insegurança. Fizemos um acordo, um pacto, acordo, pacto ou contrato, claro, a palavra contrato está aqui, e passamos a um estágio mais profissional da vida coletiva. Esse estágio mais profissional da vida coletiva a gente chama de Estado, que é a instituição social que regula várias outras instituições. Perfeito? Show de bola? Então vamos lá. De acordo com vários pensadores, esta passagem, certo? Este elemento de passagem, este elemento ao qual ou aos quais vão trazer outros desígnios da vida coletiva, pode ser vista de formas diferentes. Então, nós temos vários autores que vão tratar, que vão especificar e que vão se debruçar sobre o estudo deste contrato social, ok? Nós temos aqui, por exemplo, um grande pensador, exemplar pensador, tá? Exímio pensador como Hobbes, Thomas Hobbes. Podemos começar com Thomas Hobbes, que é um dos grandes deflagradores do estudo a respeito do contrato social, correto? Então, veja só, nós temos o nosso amigo Hobbes. Hobbes, ele está dentro da interpretação absolutista, certo? Então, dentro de uma condição de Estado absolutista. Existe uma discussão muito grande, é válido eu falar isso para vocês, sobre o absolutismo em Hobbes, sobre uma teoria absolutista. Então, eu vou colocar Hobbes enquanto teoria absolutista, para que a gente possa ficar dentro dessas discussões mais atuais. Ok? Então, segundo o nosso amigo Hobbes, nós temos um estado de natureza. Olha só, estávamos no estado de natureza. Ok? Esse estado de natureza, para ele, é simbolizado pela maldade. O ser humano, para Hobbes, é mal por natureza. Então, olha aqui, ó, ser humano, mal, certo? É uma marca do estado de natureza para o ser humano em Hobbes. E aí, este ser humano, olha aqui, ele se vê na obrigação de firmar um contrato social. Olha só, surge o contrato, certo? Este contrato social, ele é feito, ok? E aí, depois deste contrato social, nós vamos passar, obviamente, para o Estado. Olha só, surge a instituição do Estado como regulador da vida na polis, a vida na cidade, a vida coletiva onde nós habitamos. Esse Estado ele estará relacionado à instituição da lei, correto? E olha que bacana, esta lei ela estará necessariamente personificada, certo? Ela estará intimamente ligada ao rei. E é bem aqui que muitos fundamentam a teoria absolutista em Hobbes, certo? Para Hobbes, a nossa vida no estado de natureza ela é extremamente instável, em que ele vai até nomeá-la de guerra de todos contra todos. Então, tome muito cuidado com esta advertência. Em Hobbes existe aí a prospecção, existe a argumentação de que os seres humanos, se não fossem barrados no estado de natureza, eles se levariam à autodestruição. Eles destruiriam tudo o que existe na natureza, destruiriam a si mesmo e destruiriam todos os elementos que poderiam fundamentar uma vida individual, uma vida coletiva ou uma vida numa polis. Daí a necessidade para o nosso autor Thomas Hobbes de você instituir esse contrato. Você precisa sair do estado de natureza, esse estado de natureza onde você vive em guerra, em disputa violenta, em ameaça até a vida do outro e a sua própria e de todos. Ele chama isso de guerra de todos contra todos. Ó, guerra de todos
contra todos. Esta guerra ela precisa cessar, tá? Esta guerra ela precisa terminar. Ela não pode continuar, certo? Então, o estado de natureza, precisamos passar o contrato social, fazê-lo, firmá-lo, para chegar ao estado. Esse estado é instituído pela lei, personificada pelo governante. O ser humano é mau nesse estado de natureza, porque ele está em guerra de todos contra todos, em grande ameaça de aniquilação. Olha só como Hobbes traz o pensamento dele. Mas nós não temos só o nosso querido amigo Thomas Hobbes, nós temos outro autor, Locke. Olha só, nós temos o nosso amigo John Locke. Locke é um outro autor fundamental, certo? Que também vai falar de estado de natureza, do contrato social e da passagem para o Estado. Como está aqui, olha, tá dentro dessa compreensão de contratualismo. O nosso amigo John Locke, certo? Ele vai dizer que nós estamos também num estado de natureza, certo? Ó, no estado de natureza. Esse estado de natureza, dentro da compreensão do nosso amigo Locke, não é a maldade. Ele vai se referir a uma espécie de liberdade. Olha só, ele introduz a noção de liberdade a partir do estado de natureza, correto? Esse estado de natureza, tá, acometido da liberdade, é uma instância boa, uma instância interessante, e aí você vai me perguntar, bom, se eu estou no estado de natureza e ele é acometido pela liberdade, para que eu vou sair? Você não vai sair, você vai dar só mais garantias, principalmente aos elementos individuais. Por isso você vai firmar um contrato. Apesar da liberdade, a insegurança em relação à propriedade privada, principalmente, é um tema muito forte em Locke. Então, veja só, apesar de eu estar livre, eu vivo inseguro. Eu não tenho tanta firmeza que o outro vai respeitar o meu direito, vai respeitar a minha individualidade e vai respeitar a minha propriedade. Então, eu preciso garantir isso de uma maneira mais incisiva. Como é que eu vou fazer? Através do contrato. Isso mesmo. Então, veja só. Esse estado de natureza, ele é, claro, substituído por um contrato social. Este contrato social, ele vai gerar o Estado da mesma forma. Olha só, ele vai gerar a vida coletiva regulada pelo Estado, certo? Esta famosa vida coletiva instituída pelo Estado, vai estar associado à lei, certo? E esta lei é que me trará garantias. Olha aqui, estas garantias individuais, ok? Essas garantias individuais, principalmente aquelas delineadas, né? Declaradas, né? Isso, aquelas garantias que estão desvinculadas de um processo em que eu não terei a segurança dos meus bens. Portanto, ela está direcionada à propriedade privada. Olha aqui, eu tenho o elemento da propriedade privada aqui, ó, como fundamental garantia instituída a partir do pensamento do nosso amigo Locke. E por isto, grande finale aqui em Locke, presta atenção, senta aí direitinho, pega essa aqui para ti que essa aqui é importante. Em Locke nós temos uma condição de liberalismo, olha só, liberalismo, correto? Essa instância do liberalismo lockeano, que é um liberalismo político, ele está traçando para a gente aquelas fórmulas liberais em que eu tenho uma lei e esta lei vai me levar ao respeito das minhas condições individuais. E essas condições individuais associadas principalmente à propriedade, certo? Essa propriedade privada, certo? Locke, assim, ele se institui, ele se intromete, ele se coloca dentro deste processo aqui, que é o contrato social, que é o contrato socialista. Mas nós temos um outro. Nós temos um outro aqui muito importante, que é o nosso amigo Jean-Jacques Rousseau, famoso. Olha só, mais um contratualista aqui para o nosso cardápio.
Rousseau. O nosso amigo Rousseau, ele também está no liberalismo. Vamos logo colocar isso aqui, porque algumas literaturas demoram a concluir isto aqui, ó. Liberalismo, correto? Então, o nosso amigo Rousseau, ele também está na linha liberal. Isso aqui é importante, porque ele é crítico à propriedade, mas ele está também no pensamento liberal. Ele não quer retirar a propriedade, ele quer apenas que ela tenha uma regulamentação maior. Então, o nosso amigo Rousseau, ele precisa aqui ser logo caracterizado como liberal também. Então, perceba que nós temos dois pensadores liberais, diferentemente do nosso amigo Hobbes, que tende a uma teoria absolutista, correto? Olha só, o nosso amigo Rousseau, ele também fala de um famoso estado de natureza. Ele vai instituir também um famoso estado de natureza. Olha só, nós temos o estado de natureza. Ah, professor, então é por isso que ele é contratualista. Isso, meu amigo. É por isso que ele é contratualista, porque ele também vai falar de um estado de natureza. Só que nesse estado de natureza, diferentemente do nosso amigo Hobbes, nós temos aqui um estado de natureza em que o ser humano é bom. Olha aqui, cuidado com isso nos vestibulares. Olha essa diferenciação. O ser humano, ele é bom por natureza. Alguns livros colocam bom selvagem. Não é a melhor forma, não é uma terminologia mais adequada, tá? Depois, em outras aulas aí, que nós vamos falar de Rousseau, principalmente, eu vou mostrar a vocês por quê. Mas vejam só, a bondade é a marca do ser humano no estado de natureza. Aí, claro, o ser humano, mesmo sendo bom, ele vive em insegurança em relação a algumas garantias individuais, principalmente em relação à propriedade, e aí ele decide fundar um contrato, um pacto ou um acordo. Contrato, pacto e acordo que vai gerar o Estado. Então, olha só, mesmo vivendo nesse estágio aqui de bondade, nós vamos ter aqui o contrato, o ser humano, segundo Rousseau, tá? Que escreve esta obra belíssima, O Contrato Social. Ele vai fazê-lo e vai daqui puxar, obviamente, o nosso querido Estado. Eu terei aqui a instituição do Estado sendo construída, tá? Por livre e espontânea intromissão, por livre e espontânea vontade ou por livre e espontânea decisão dos atores sociais. Cria-se o Estado. Esse Estado, obviamente, ele também vai estar dentro dos trâmites da lei, e esta lei, ele vai, claro, obviamente, instituir que esta lei vai fundamentar as garantias que nós teremos dentro desse Estado. Então, aqui, as garantias serão também alvos importantes, mas um grande lance em relação a essas garantias é que essas garantias, elas precisam respeitar determinadas normas, determinadas condições e determinados afazeres que em Rousseau são bem peculiares, tá certo? Então, aqui, essas garantias que estão associadas à vida na polis, elas serão instituídas por esta lei. Obviamente, você precisa perceber que dentro dessas garantias aqui, que são instituídas pela lei, eu tenho as garantias individuais também muito bem reservadas. Os direitos que eu tenho à livre associação religiosa, defesa das minhas ideias e até mesmo ao grande mal da sociedade, que é a propriedade privada. Enquanto Locke, por exemplo, vai colocar a propriedade privada como um elemento benéfico, um elemento muito instituinte da vida social e constituinte até mesmo, né, deflagrante desta vida social, o Rousseau vai fazer uma condenação em relação a essa propriedade. Dizer que nós, através dessa lei, precisamos de algumas garantias, mas também precisamos observar um consenso de ideias, que ali ele vai chamar de bem comum, de vontade geral. Rousseau ainda adverte que a gente precisa ter muito cuidado com a propriedade privada, porque em Rousseau essa propriedade privada é a instância do mal, certo? A lei também deve regulá-la, deve regulamentá-la, tá? Deve ser um instituinte desta propriedade, mas precisa ter muitas salvaguardas até ela, porque ela é um mal
dentro da própria convivência coletiva social. Fica aqui o nosso forte abraço. Nós ainda vamos continuar este conteúdo e, claro, dar mais detalhes sobre cada pensador deste. Fique conosco. Agradeço a todos vocês. Professor André.